Bom, vamos à Bíblia, né? Vamos direto à palavra do nosso Deus. Vamos abri-la em Mateus, capítulo 6, versículo 5 em diante. 14ª mensagem, 14º culto sobre o Sermão do Monte. E nessa noite vamos falar do Pai Nosso. Então vamos ler o texto que vai do capítulo 6, versículo 5 em diante. Todos acharam? Todos encontraram? E diz assim: são ensinamentos de Jesus para os seus discípulos, para o seu povo. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o do que tendes necessidades antes que lhe peçais. Então vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo traga revelação à igreja nessa noite. Oremos ao Senhor Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Deus sobre todos, Deus soberano, louvado seja o teu nome, Senhor, engrandecido seja o teu nome, exaltado seja o teu nome em todos os quadrantes da terra. E aqui estamos nós, Senhor, mais uma vez reunidos no teu santuário. Estamos aqui em obediência à tua palavra, porque sabemos que domingo é o dia do Senhor, e nós consideramos o dia do Senhor digno de honra, e o honramos, e queremos ouvir a tua voz, queremos aprender um pouco mais da tua palavra, da tua verdade, queremos receber o alimento sólido para o nosso espírito, porque o nosso espírito, ele se alimenta da verdade, assim como o nosso corpo se alimenta pela boca, o nosso espírito se alimenta pelos nossos ouvidos, por aquilo que ouve. Então fala-nos nessa noite, fala ao teu povo, fala aos teus santos, fala à tua amada igreja, fala aos teus escolhidos, fala àqueles cujos nomes o Senhor mesmo escreveu no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. Por amor do teu nome eu te peço, meu Deus, usa-me nessa noite, dá-me a inspiração, dá-me a capacidade, Senhor, de explanar a tua palavra com verdade, para que tudo que seja falado deste altar seja para a tua honra, para a tua glória e para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. E que todo o povo de Deus que crê e recebe esta palavra diga amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, você lembra que hoje de manhã, no culto da manhã aqui na igreja, nós vimos que nesse texto aqui, Jesus faz uma advertência geral à igreja, uma advertência geral aos seus discípulos sobre a oração. Então ele mostrou aqui nesse texto que nós não devemos orar visando chamar a atenção das pessoas para nós mesmos, que era o que faziam os fariseus. Eles faziam da oração não um momento de devoção a Deus, não um momento de intimidade com Deus, mas eles faziam da oração um instrumento para chamar a atenção das pessoas para ele mesmo, visando ser elogiados, visando serem reconhecidos como pessoas de espiritualidade, como pessoas de muita oração. Então, aqui Jesus também mostra
que as longas orações, aquelas orações longas, né? Aquelas orações de repetições inúteis. Ele disse, olha, isso não traz nenhum valor para a vida espiritual. O volume da oração, né? Pessoa que ora gritando, né? Gritando. Ele também disse, olha, a quantidade de palavras, todas essas coisas não produz nenhum efeito espiritual na tua vida, não traz nenhum benefício para a nossa vida espiritual. Então ele mostrou tudo isso, nós vimos em detalhes hoje pela manhã. Se você não esteve aqui pela manhã, depois adquira o CD com a mensagem gravada, porque tem muita coisa importante aqui. Só que Jesus, ele não achou suficiente apenas fazer uma advertência geral sobre a oração. Jesus, naquele momento, ele percebeu que os seus discípulos, eles precisavam de orientações muito mais minuciosas. Ele percebeu que os seus discípulos precisavam de ensinamentos mais detalhados. E é isso que ele vai nos dar agora. É isso que ele vai nos apresentar agora. Então veja, por favor, do versículo 9 em diante. Ele diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Bom, então nós vamos entrar agora numa área muito importante, porque olha, irmãos, não existe nada que possa revelar a verdadeira, espiritualidade de uma pessoa do que a tua vida de oração. Por que eu estou dizendo isso? Olha, porque qualquer outra coisa que você possa fazer na tua vida será muito mais fácil do que você orar a Deus. Qualquer coisa que nós passamos a fazer nessa terra será muito mais fácil, vou repetir, do que nós fazermos uma oração a Deus. Por exemplo, você ajudar os necessitados, você estender a mão para pessoas carentes, para pessoas necessitadas. Olha, isso é muito mais fácil de fazer do que orar a Deus. E tanto é verdade que até pessoas lá fora, que não são pessoas convertidas, conseguem fazer alguma coisa nesse aspecto. Mesmo sem serem convertidas, mesmo sem nascerem de novo, mesmo sem ter o Espírito Santo, consegue praticar o bem, consegue estender a mão a uma pessoa necessitada. É verdade ou não é verdade? Você quer ver outra coisa? É muito mais fácil você dar os teus dízimos, você dar ofertas generosas na igreja, do que você orar a Deus. Pastor, é mais fácil eu dar dízimo, é mais fácil eu dar oferta generosa do que orar a Deus? É verdade. Por isso que eu disse que a oração é o teste que vai definir, a qualidade espiritual do cristão, que vai definir, qual é o nível espiritual que ele está, qual é a categoria espiritual que ele se encontra. Porque você vê às vezes pessoas, irmãos, que conseguem falar com outra pessoa com muito desembaraço. Quando fala um com os outros, olha, fala à vontade, não mede palavra, consegue ficar falando ali 1 hora, 2 horas, sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema. Mas quando chega na hora de falar com Deus, fica mudo. Já percebeu isso? Não tem gente que fala muito? Não tem gente que tem facilidade de se comunicar? Se junta uma com a outra, começa a falar, consegue ficar 3 horas falando com outra pessoa. Mas quando chega na hora de orar a Deus, parece que entra um ferrolho aqui na boca. Não consegue sair palavra. Às vezes na hora do louvor, vamos louvar, fale com Deus agora. Às vezes eu fico observando daqui. Que dificuldade. Tem gente que parece que fica inquieto. Faz assim, o que é isso? Sabe? Não consegue dizer palavra. Parece que está mascando chiclete. Eu digo, que é isso? Não consegue falar, não consegue orar. E aí eu chamo a atenção dos irmãos. Você já imaginou, pare para imaginar por favor, o que significa uma pessoa
ter menos para dizer a Deus do que ela tem para dizer para uma outra pessoa comum. Ela ter muito mais a falar com qualquer pessoa que se predispõe a conversar com ela do que o que ela tem a falar com Deus. Já parou para pensar nisso? Isso é terrível, mas não é exatamente isso que tem acontecido com frequência. As pessoas têm muito menos a falar com Deus do que elas têm a falar uma com as outras. Quando começa a falar uma com as outras, olha, tem assunto que não acaba mais. Falam que é uma maravilha, né? Mas quando chega na hora de falar com Deus, parece que não tem nada para falar com Deus. Parece que, né? Some as palavras. Parece que não tem nada a apresentar a Deus. Então, voltando aqui à oração do Pai Nosso, é bom nós sabermos que quando Jesus proferiu esse ensinamento aqui, Jesus estava apresentando um modelo. Jesus estava apresentando aqui um esboço de oração. Isso aqui, essa oração do Pai Nosso, não é para você ficar repetindo mecanicamente. Não, como fazem muitos irmãos, como fazem os católicos, como fazem muitos evangélicos. Vamos orar o Pai Nosso que está no céu, e ficam repetindo mecanicamente. Não, isso não é isso não. Isso aqui é um esboço, isso aqui é um modelo. Ele está dizendo, quando vocês orarem, o modelo é esse. Essa é a forma de vocês fazerem a oração de vocês. Então vamos começar a entender isso, vamos começar a estudar isso. Vamos lá no versículo 9. Ele começa dizendo: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você sabe de uma coisa? Normalmente, quando as pessoas vão orar a Deus, sabe, as pessoas estão tão preocupadas com os problemas da vida, elas estão tão preocupadas com as dificuldades que elas estão vivendo, com, né, as situações adversas que elas estão enfrentando, que elas já iniciam a oração apresentando a Deus o problema. Já observou isso? Vou orar a Deus: Senhor Jesus, eu estou com tanto problema, meu Deus, o Senhor está vendo, eu estou com dívida para pagar. Jesus, eu estou doente. Jesus, a minha família. Jesus, o meu filho. Via de regra é assim, ou não é? Quer dizer, as pessoas, elas se deixam pressionar pelaquela urgência, né, da situação que elas estão enfrentando. Elas se deixam pressionar pelas preocupações, pelas ansiedades. Aí já começa a oração apresentando para Deus o problema, apresentando para Deus a luta que ela está vivendo, apresentando para Deus o inimigo que se levantou contra ela. Então, aqui Jesus está ensinando que toda oração que nós façamos a Deus deve começar com uma exaltação a Deus, independente da pressa, da solução que você tenha de qualquer problema na tua vida, independente de qualquer coisa. Antes de você começar a pedir a Deus, comece a invocar a Deus, comece a invocar a Deus. É isso que o Senhor está ensinando aqui. Versículo 4 em diante. Isso aqui é uma oração que Daniel fez a Deus. Então vamos ver, todos acharam aí? Daniel capítulo 4, Daniel capítulo 9, versículo 4 em diante. Então diz assim: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, olha como ele começa a oração: Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Veja, você vai observar aí que Daniel prossegue com a sua oração até o versículo 16. Ele prossegue nesse ritmo aqui. Só em seguida, quando ele chega no versículo 17, é que ele começa a fazer o seu pedido a Deus. Depois você lê todo em casa, tá? Até o versículo 16. Olha o versículo 17. Até o 16 é uma exaltação a Deus, né? Agora no versículo 17 ele diz: agora pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça.
mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retarde por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então, essa é a sequência correta. Sempre comece a tua oração com uma exaltação a Deus, exaltando o Deus Todo-Poderoso. Por isso que Jesus diz: portanto, quando orardes, orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus. Olha, irmão, é fundamental que sempre que você ore a Deus, chame Deus de Pai. Isso aqui é maravilhoso, porque, olha, nós da graça de Deus, nós vemos Deus como um Pai amoroso, um Pai que cuida dos seus filhos, um Pai que vela pelos seus filhos, um Pai que protege os seus filhos, um Pai que quando o filho cai, ele levanta, um Pai que é perdoador, um Pai que é amoroso, um Pai que é misericordioso. Porque normalmente quem vive debaixo da lei vê Deus como um Deus déspota, nunca vê Deus como um Pai. Porque na hora que você vê Deus como uma pessoa capaz de lançar alguém, um filho dele, no inferno, esse definitivamente não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus de amor, esse não é o Deus de bondade, esse não é o Deus de misericórdia. Então quem vive na lei vê Deus como um déspota. Se a mulher cortar 2 dedos do cabelo, ele já fica nervoso. Se for uma praia, ele se estremece todo, já quer jogar a pessoa no inferno, Se usar uma calça comprida, diz que Deus fica correndo nos céus. Como é que pode? Usou calça comprida, não vai ser salva, vai para o inferno. É assim que se apresenta Deus. Um Deus desmancha prazeres, um Deus que se cair, ele vem de lá com o cajado, aí acaba de arrebentar de vez. Não, nós não vemos Deus assim. Nós vemos Deus como um Pai amoroso, um Pai que cuida da nossa vida, um Pai que vela por nós, um Pai que diz: se cair, não ficará prostrado, porque eu seguro pelas mãos. Amém, meu irmão? Então é fundamental sempre você chamar Deus de Pai nas tuas orações. Por exemplo, olha como é que nós vemos Deus. Abra por favor Isaías, capítulo 46, versículo 3 e 4. Olha como é diferente o Deus da Bíblia do Deus que se apresenta aí fora. Diz assim, vamos deixar ele falar, Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego, e levo nos braços desde o ventre materno. Aleluia. Olha, Deus te carrega, irmão, desde o teu nascimento. Desde que Ele te criou nos céus, a imagem e semelhança dEle. Ele te leva nos braços, desde que o teu espírito foi revestido de carne no ventre da tua mãe. Deus não te mandou esse mundo para você viver uma aventura cega. Ele não disse: vai lá, se você conseguir se safar, você volta, se não conseguir, você vai para o inferno. Ele não fez isso. Nós estamos aqui nesta terra participando de um plano perfeito de salvação. Diga graças a Deus. Versículo 4, Ele diz: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e até as cães eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. Salvará ou não salvará? Salvará. Quer dizer que Deus cuida dos filhos dele eternamente. Ele cuida eternamente. O profeta Jeremias, está aqui bem pertinho, Jeremias capítulo 3, versículo 19, ele diz assim: mas eu a mim me perguntava, como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, a mais famosa herança das nações. E respondi: Pai me chamarás, e de mim não te desviarás. Quer dizer que Deus estava pedindo aqui o profeta que o chamasse de quê? De Pai. Pai me chamarás. Então, quando você diz meu Deus, meu Pai, você está reconhecendo que a tua suficiência vem de Deus. Você está reconhecendo que a tua dependência é total de Deus. Olha, nós somos completamente dependentes de Deus. Completamente dependentes. Quando eu digo meu Deus, meu Pai,
Eu estou dizendo: Senhor, a minha suficiência vem de Ti. Eu estou reconhecendo que eu sou completamente dependente dEle. Mas um pouquinho mais adiante, Jesus Ele disse: Pai nosso que estais nos céus. O que significa essa expressão aqui? Significa que Ele é o Todo-Poderoso, que Deus está no controle de tudo, sabe? Que Deus sabe de tudo, meu irmão. Que o poder de Deus é infinito. Pai nosso que estás nos céus, né? Deus, Tu és onipotente, Tu és onisciente, Tu és onipresente. O Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. O Senhor tem ciência de tudo que acontece no mundo na hora que está acontecendo. O Senhor tem todo o poder nas Tuas mãos. Então, quando eu digo que estás nos céus, o sentido é este: é eu reconhecer, eu exaltar a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus. Diga graças a Deus. Por exemplo, em Hebreus, vamos lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Olha como Paulo diz isso. Ele diz assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Olha só: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder, e Deus sustenta todas as coisas criadas. Não existe nada, meu irmão, nessa terra, nesse universo, que esteja fora do controle de Deus. Deus está no controle de tudo, absolutamente de tudo, sabe? Essa é a soberania de Deus. Olha, não pode acontecer nada, absolutamente nada nesse mundo, sem que seja ou Deus fazendo diretamente, ou Deus permitindo que alguém faça, ou Deus permitindo que aquilo aconteça, sabe? Deus controla, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Diga graças a Deus. Você crê nisso? Você acredita que Deus sustenta todas as coisas? Tudo que acontece está debaixo do poder da palavra de Deus. Mais adiante, no capítulo 4 de Hebreus, versículo 13. Agora ele diz assim: E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Olha, não há criatura que não seja manifesta na presença de Deus. Não há nada que fique oculto de Deus. Não há nada que Deus não veja. Não há nada que Deus não saiba. Olha, você pode se trancar dentro de um quarto onde não tem a janela nem tem a porta. Só você lá dentro. Parede de concreto, chapas de ferro, só você, ninguém vê. Deus está vendo tudo. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Você pode agora estar pensando alguma bobagem aí, ninguém sabe, Deus sabe. O salmista disse: antes que a palavra nos chegue à língua, tu já conheces todas, porque já leste o nosso pensamento. Antes de você falar, primeiro você pensa, e aquilo que você pensa você traduz em palavra. Pensou, Deus já captou o pensamento. Antes de você transformar em palavra, Deus já sabe tudo que você pensou, já leu o nosso pensamento. Isso é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Então, volte lá em Mateus. Vamos voltar. Capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, que és onipresente, que és onisciente, que és onipotente, que sustenta todas as coisas pela palavra do teu poder, né? O Senhor que está no controle de tudo. Aí ele diz depois: santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. No versículo 10: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Bom, agora nós encontramos aqui 3 petições, 3 pedidos, e todos os 3 dizem respeito a Deus e à glória dele. Então, primeiro, santificado seja o teu nome. Segundo,
venha o teu reino. Terceiro, faça-se a tua vontade. Então vamos para o primeiro. O que significa santificado seja o teu nome? Significa, irmão, olha, Senhor, reverenciado seja o teu nome, que o teu nome seja considerado santo. Quando nós dizemos santificado seja o teu nome, nós estamos, na verdade, expressando um desejo de que o nosso Deus, o nome do nosso Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, seja reverenciado, seja santificado, seja respeitado, seja honrado no mundo inteiro. Senhor, que o teu nome, meu Deus, seja reverenciado em toda a face da terra, que ele seja honrado, que o teu nome seja respeitado, que o teu nome seja exaltado acima de todos os nomes. Esse é o sentido. Então, quando eu oro a Deus, eu tenho que expressar isso. A segunda petição é: venha o teu reino. O que é o reino de Deus? Venha o teu reino. É o poder absoluto de Deus, é a soberania de Deus. Olha, um pouco à frente, segura um pouquinho aí, abra em João, que João não é no Velho Testamento, é no Novo, onde nós estávamos antes. Daniel, volta lá em Daniel, capítulo 4, versículo 3. Daniel capítulo 4, versículo 3. Olha o que diz aqui: quão grandes são os seus sinais, quão poderosa as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Então, o que é o reino de Deus? É o poder absoluto de Deus, é a soberania de Deus. O reino de Deus é sempiterno, ele é eterno, ele é de geração em geração, né? Por exemplo, vamos ver o que João Batista dizia quando ele pregava, né? Vamos lá em Mateus capítulo 3. Mateus 3, versículo 2. João Batista, que foi o precursor do Senhor Jesus. Capítulo 3, versículo 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha, quando Jesus começou seu ministério terreno, quando Jesus pregava, Jesus dizia a mesma coisa. Você quer ver? Vira uma página aí, capítulo 4 de Mateus, versículo 17. Então diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, tudo isso aqui significa o quê? Significa o reinado de Deus, significa a lei e o governo de Deus. Só que, irmãos, nós precisamos entender essa questão aqui de três maneiras diferentes. Preste muita atenção. Primeiro, em certo sentido, o reino de Deus já veio. Em certo sentido, ele já veio. Como assim, pastor? Vou explicar. Abre em Lucas. Lucas capítulo 11. Versículo 20. Lucas 11, versículo 20. São palavras do Senhor Jesus, né? Ele disse assim: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Você está vendo? Quer dizer, Deus, Jesus estava dizendo, já está exercendo esse poder. Deus já está exercendo essa soberania, essa majestade, esse domínio. Então, quando nós olhamos por esse ângulo, o reino de Deus já veio. O reino de Deus já está presente, já está estabelecido por esse aspecto aqui. Outro exemplo, capítulo 17 de Lucas mesmo. Vamos lá na frente. Lucas 17, versículo 20 e 21. Ok?
Então diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Quer dizer, o poder de Deus, o reino de Deus, olha, está dentro do coração de cada um dos seus eleitos. Uma vez que Deus te chama das trevas para a luz, o reino dele passa a habitar dentro de você, está estabelecido dentro de você. Só que, quando Jesus, na oração do Pai Nosso, disse: venha o teu reino, Jesus estava se referindo, meus irmãos, a coisas muito mais profundas do que essas que eu mostrei aqui. Ele estava se referindo a algo muito mais profundo, muito mais profundo. Vou explicar para você. Vamos lá, em 2 de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9 em diante. Então Pedro diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Você vê? Todos os filhos de Deus um dia chegam ao arrependimento, todos, sem exceção. Por isso que Ele é longânimo, por isso que Ele é paciente, por isso que Ele espera, né, que isso aconteça com todos os filhos dele. Versículo 10: virá então como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Quer dizer que Pedro está dizendo que todos nós devemos viver em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Então é essa a ideia contida na oração do Pai Nosso. Haverá um dia, meus irmãos, que todo pecado, toda maldade, toda miséria que existe sobre essa terra vai ter fim. E aí Deus vai estabelecer de uma forma completa e definitiva o reino dele. Esse é o sentido das palavras de Jesus: venha o teu reino. Por exemplo, já que estamos aqui pertinho, vai em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 a 4. Acompanhe a leitura, por favor. Posso ler? Todos encontraram? Então ele diz assim: essa é a visão que João teve. João, quando recebe a revelação do Apocalipse, tem visões maravilhosas de Deus, visões grandiosas. Deus mostra para João coisas que já tinham acontecido, coisas que estavam acontecendo e coisas que iriam acontecer lá na frente. Então ele tem a visão do futuro. E Deus diz assim, e ele diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa. Que cidade santa é essa aqui? A igreja, o povo de Deus, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Versículo 4: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Olha, irmãos, quando Deus estabeleceu o reino eterno dele, né? Você sabe que Jesus vem, a igreja, né? Os que estiverem vivos são arrebatados, os mortos ressuscitam primeiro, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram como filho de Deus ressuscitam, os que estiverem vivos naquele dia são arrebatados, e juntamente com os mortos vão ao encontro do Senhor entre as nuvens. Nesse momento que há um encontro entre nuvens, Deus destrói essa terra, Deus aniquila tudo. Olha, e Deus faz tudo novo, novo céu e nova terra. E aí a igreja, a nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, vem em companhia do noivo para habitar nesse novo céu e nova terra. Então Deus diz: olha, agora a morte já não existirá,
eu vou enxugar dos olhos toda lágrima. Já não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram. É a volta ao começo, é a volta ao paraíso de Deus. Só que agora não terá mais uma serpente lá para criar problemas. Você já imaginou, irmãos, chegar o dia que você não vai mais sentir vontade de pecar? Chegar o dia que não haverá mais sentimento de ódio no coração das pessoas, não haverá mais disputa, né? Não haverá mais intriga, não haverá fofoca, ninguém morre mais, não há mais luto, a morte já não existe, não vai mais haver pranto, não vai mais haver pessoas chorando porque estão sofrendo, porque estão passando por problema, porque estão passando por dificuldades, porque foram atropelados. Não haverá mais nada disso aqui. As primeiras coisas passaram. Deus faz novos céus e nova terra. Aqui no capítulo 22 de Apocalipse, versículo 17, o Senhor diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia. É por graça. Não é em troca de jejum, não é em troca de sacrifício, não é em troca de ficar ralando o joelho no chão, lambendo o pó da terra, pagando preço. Não, é por graça, diga: por graça. Versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Então, Jesus estava mostrando, irmãos, que nas nossas orações nós devemos deixar bem claro para Deus que desejamos ardentemente que esse dia chegue, que desejamos com toda a nossa alma, sabe, com um fervor muito grande, desejamos ardentemente que chegue esse dia aqui que Ele está falando. Senhor, venha o teu reino, que chegue o dia de nós reinarmos eternamente contigo, que chegue o dia do Senhor acabar com todo esse mundo que se tornou maldito, essa terra que se tornou maldita, que acabe as doenças, acabe a violência, acabe as intrigas, acabe a morte, acabe o pranto, acabe a lágrima, e nós possamos viver eternamente contigo. Aleluia, glória a Deus. A igreja tem se esquecido disso, irmãos. A igreja mal fala disso nos dias de hoje. Nós vemos as pessoas vivendo aí fora como tudo se resumisse aqui e agora, como tudo resumisse a hoje. As pessoas numa luta frenética, somente visando hoje, somente visando bens materiais, como se tudo se resumisse à existência humana, ao tempo da nossa permanência nessa terra. Quando Paulo diz que nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros, estamos de passagem aqui nesse mundo, sabe? Esse mundo vai se acabar todo. O Senhor fará novos céus e nova terra. Diga graças a Deus. Mas vamos voltar aqui na terceira petição, né? Quando ele diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha só, essa petição aqui é consequência da anterior. Ou seja, ele está dizendo: Senhor, da mesma maneira que um dia o Senhor expulsou do céu Lúcifer e aqueles anjos rebeldes, né? Uma terça parte dos anjos que acompanhou Lúcifer na sua rebelião contra Deus, que assim também o Senhor faça na tua segunda vinda, sabe? Que o Senhor também expulse todo o mal, né? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Que a tua vontade prevaleça, que o Senhor expulse todo o mal. Olha, irmãos, os céus e a terra serão unificados, o mundo será transformado. Na segunda vinda de Jesus, toda espécie de males vai ser extinto da face da terra, e aí a glória de Deus vai resplandecer sobre as nossas vidas. Todo o mal será extinto. Amém? Bom, até aqui nós vimos 3 petições que dizem respeito a Deus e a sua glória, não é verdade? Só que agora nós vamos ver petições que são feitas com relações a nós mesmos, né? Então, acompanha aí. Mateus capítulo 6, versículo 11. Agora vem petições que dizem respeito a nós mesmos. Aí ele diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Bom, essa primeira petição aqui está relacionado a quê? Está relacionado
ao suprimento de todas as nossas necessidades diárias, as necessidades do dia a dia da vida. Isso aqui também está mostrando, irmão, a nossa total e completa dependência de Deus. Porque, olha, o nosso tempo, o teu tempo, a tua saúde, a nossa própria existência, tudo isso está nas mãos de Deus, sabe? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Irmãos, nós somos filhos amados de Deus. Você sabe por que a maioria das pessoas vive aí estressada? Você sabe por que a maioria das pessoas vive inquieta, e tem derrame, e tem infarto, com as preocupações da vida, as preocupações com o amanhã, as preocupações com o futuro? Você sabe por quê? Porque infelizmente as pessoas estão dentro das igrejas, mas elas ainda não se conscientizaram de que elas são verdadeiramente filhos de Deus. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Então será que esse Deus, será que o nosso Pai não vai suprir cada uma das nossas necessidades? Vai ou não vai? Vai. Então por que se preocupar com o amanhã? Você lembra que Jesus disse: não vos inquieteis, não andeis ansiosos quanto ao que haver de comer, de beber ou de vestir. Vem um pouco aqui à frente do Sermão do Monte. Não andem ansiosos. Por que vocês estão ansiosos? Porque vocês estão preocupados no que diz respeito às necessidades da vida de vocês? Será que vocês não percebem que Deus cuida de vocês? Que Deus é um Pai maravilhoso? Deus não é um pai irresponsável. Às vezes quando a gente vê um pai irresponsável, olha só, bota filho no mundo para sofrer. Olha que mãe irresponsável, olha que pai desleixado, só sabe fazer filho e está aí os filhos passando fome na rua. Deus não é irresponsável. Deus nos criou, Deus nos predestinou, Deus nos deu uma existência humana, nos revestiu de carne, e Ele cuida da nossa vida às 24 horas do dia. Ele supre cada uma das nossas necessidades. Amém? Você crê nisso? Então não tem que andar inquieto com nada, né? Aliás, segura um pouco aí. Venha lá em João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 27. Olha que coisa espetacular isso aqui. Ele diz assim: respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Aleluia. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Você tem uma inteligência, você é uma pessoa inteligente? Foi Deus que deu essa inteligência. Você tem uma casa própria? Foi Deus que deu essa casa própria. Você tem um automóvel? Foi Deus que deu esse automóvel. Você tem emprego? Foi Deus que deu esse emprego. Você tem roupa para vestir? Foi Deus que permitiu que você tivesse essa roupa para vestir. Sabe? Tudo vem de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Diga glória a Deus. Agora volte lá, Mateus 6,12. Vamos lá para o versículo 12. Ele agora diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isso aqui é tremendo, irmãos. Porque quantas vezes nós ofendemos a Deus? E quando ofendemos a Deus, nós queremos ansiosamente o perdão de Deus. Não é sempre assim que acontece? Quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós fazemos alguma coisa que nós sabemos que é uma ofensa a Deus, olha como é que a gente deseja, sabe, ansiosamente, né, o perdão de Deus. Mas por outro lado, quando nós somos ofendidos por alguém, quantas vezes nós nos mostramos intransigentes com aquela pessoa? A pessoa nos ofende, às vezes vem de lá, pede o perdão, e nós somos duros para conceder o perdão, sabe? Às vezes somos pessoas renitentes, pedimos perdão a Deus, né? Senhor, perdoa, eu pequei contra ti, olha, eu pratiquei isso, eu pratiquei aquilo, e nós imaginamos de imediato Deus nos concedendo perdão. Sempre que nós oramos a Deus pedindo perdão de Deus, na mesma hora nós imaginamos o quê? Deus nos concedendo perdão. Jesus ensinou que nós devemos orar dizendo: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que tentação é essa aqui? A tentação de não perdoar, a tentação de guardar mágoa, a tentação de guardar rancores, que são os desígnios de Satanás. Olha, e que representa, irmão, um mal terrível para a nossa vida espiritual, sabe? Então, Senhor, livra-nos do mal, né? Não nos deixe cair nessa tentação de guardar mágoa, de guardar rancor. Ai, como nós somos tentados a isso. Como nós somos tentados
a quando ofendido, às vezes uma ofensa tão pequenininha, às vezes uma coisa de somente importância, né? Somos tentados a guardar mágoa, a guardar rancor, a não perdoar aquele que nos ofendeu. São os desígnios de Satanás. A vontade do diabo é essa, e é um mal terrível para a tua vida espiritual. Observe aqui que o contexto do assunto é esse. Por isso que na sequência do seu ensinamento, Jesus complementa dizendo aqui no versículo 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Quer dizer que fugir disso aqui é fazer a vontade do diabo. Fugir disso aqui é se submeter aos desígnios de Satanás. O que Paulo diz isso em 2 aos Coríntios. Veja Paulo falando sobre isso. 2 Epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Olha como o apóstolo fala a mesma coisa. Então ele diz: acharam ou estou indo rápido demais? 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Vamos lá? A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, não lhe ignoramos a vontade. Quer dizer que a vontade de Satanás é que quando você for ofendido por alguém, você não perdoe, você guarde mágoa, você guarde rancor, você guarde desejo de vingança. Essa é a vontade do diabo. Paulo diz: olha, eu perdoo para que ele não alcance vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos o desígnio dele, a vontade dele. A vontade dele é que você guarde muita mágoa no coração, muito rancor, para que você tenha um derrame, tá? Para que você tenha um infarto do miocárdio. Você sabe que tem gente que tem infarto por causa de uma raiva? Você sabe que tem gente que passa a ter úlcera, gastrite, problemas terríveis de saúde por causa de guardar rancor? Olha, guardar mágoa, guardar rancor, meu irmão, destrói a saúde da pessoa. Você sabia disso? Acaba com a tua saúde, desequilibra todo o teu organismo, né? Então, agora quero terminar mostrando um exemplo que Jesus deu sobre essa questão aqui que ele ensinou. Vamos lá em Mateus capítulo 18. Mateus 18. Graças a Deus, faz 11 anos que eu prego a graça de Deus, e 11 anos que Deus me tornou um homem perdoador. Eu não guardo mágoa, eu não guardo rancor, mas não guardo mesmo. E vocês são testemunhas. Olha, eu já enfrentei cada barra pesada, sabe? Já recebi ofensas e tudo quanto é lado. Depois aquela mesma pessoa que me ofendeu vem, eu recebo como se não tivesse acontecido nada. Semana passada o pastor Márcio ficou bobo. Eu recebi 2 pastores aqui, sabe? E o pastor Márcio ficou um bom tempo comigo no gabinete, e eu conversando com ele, e falando da graça ainda, né, com um sorriso. E quando passaram a tarde toda aqui, quando eu saí: pastor, quem era pastor Carlos? Eu digo: aquele cara assim, aquele que falou tanto mal do senhor, que tentou. Eu digo: exatamente. Sabe? Para mim é como se não tivesse feito nada contra mim. Não guardo um mínimo de mágoa assim, mas não guardo mesmo. Graças a Deus por isso. Amém? Mas antes eu era duro, viu, meu irmão? Antes da graça de Deus eu era carne de pescoço. Olha, para perdoar, alguém me fazia eu fazia 2. Jogava uma pedra, eu digo: pegue 10 de volta, viu? Eu não era fácil, viu? Eu fazia tudo que era contrário a Deus. Mas uma vez que tenho o conhecimento de Deus, não podemos mais viver no erro, né? Amém? Então vamos lá, por exemplo, Mateus capítulo 18, né? Versículo 23. É a parábola do credor incompassivo. Então o Senhor diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Uma fortuna. 10.000 talentos, irmãos. Olha, era dinheiro que não acabava mais. Uma dívida impagável. Não tinha como pagar aquela dívida. Simplesmente não tinha, né? Bom, versículo 24.
passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que ele fosse vendido, a mulher, os filhos, tudo quanto ele possuía, e que a dívida fosse paga. Dá para você imaginar o tamanho da dívida? Olha, vende ele, vende a mulher dele, vende os filhos dele, o que ele tiver, vende, para pagar a dívida. Uma dívida que até a mulher tem que ser vendida, o filho tem que ser vendido, e dá para você imaginar como é que ela é. Bom, então ele diz assim, versículo 26. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Olha, você se prostrou aos pés daquele senhor: Senhor, por favor, tenha paciência comigo, não mande me vender como escravo, não mande vender minha mulher, meus filhos, as coisas que eu possuo, seja paciente, que eu vou te pagar essa dívida. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, uma quantia insignificante. O cara saiu, acabou de receber o perdão de uma dívida que ele não tinha como pagar. Tinha que vender mulher, tinha que vender filho, tinha que vender tudo, né? Aí encontra um dos servos dele, que lhe devia 100 denários, uma quantia pequena, uma coisa boba, e agarrando, o sufocava, dizendo: paga o que me deves. Então o seu conservo: ser paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Versículo 35. Assim também o Pai Celeste vos fará, Jesus disse, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Agora deixa eu explicar. Esse servo aqui, que devia uma fortuna impagável ao rei, ele representa todos os filhos de Deus, enquanto nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Irmãos, a nossa dívida para com Deus era impagável. Nós não tínhamos como pagar. Todos nós estávamos condenados ao inferno. Se não fora a misericórdia de Deus, nem de nós se salvaria. Nenhum de nós iria salvo. A dívida que nós tínhamos para com Deus não tinha como nós pagarmos. Então, quando Jesus diz aqui que um homem devia ao rei 10 mil talentos, e que um homem devia a outro homem 100 denários, aqui tem uma lição importante. Qual é a lição? Jesus está mostrando aqui que as ofensas que nós cometemos um contra os outros, por maiores que elas sejam, elas são mínimas se nós compararmos com as ofensas que nós cometemos contra Deus. Você está compreendendo isso aqui? Ele disse: olha, por mais que nós nos ofendamos uns aos outros, as nossas ofensas são mínimas se nós compararmos nossas ofensas contra Deus. Porque quando nós nos ofendemos uns aos outros, nós somos pessoas pecadoras, nós somos iguais. Quando nós ofendemos a Deus, nós ofendemos um Deus santo, nós ofendemos o nosso próprio Pai, nós ofendemos aquele que nos deu a vida, nós ofendemos aquele que nos perdoou uma dívida impagável. Então ele está dizendo: uma pessoa, seja ela qual for, filho de Deus, se recusa a perdoar, se recusa a ter compaixão, se recusa a ter misericórdia com os seus semelhantes, uma pessoa que tem um coração duro, uma pessoa que, sabe, é obstinada em guardar mágoa, em guardar rancor, sabe, aquela pessoa que fica anos e anos às vezes sem falar com o outro, sabe, o outro errou, reconhece que errou, às vezes uma coisa tão pequena, sabe, ele está dizendo: olha, essa pessoa, ela possui uma ingratidão muito grande, ela tem um egoísmo muito grande. Jesus está dizendo: isso é a prova de que essa pessoa tem o mesmo caráter desse credor incompassivo aqui. Ele disse: ela é igual, tem o mesmo caráter, recebe de Deus um perdão, recebeu o perdão de Deus de uma dívida que ela não tinha como pagar. Tantas ofensas
que nós fizemos contra Deus. Dá para você imaginar o tempo que nós vivemos ofendendo Deus, fazendo coisas que feria o coração de Deus, que magoava profundamente a Deus. Aí vem alguém lá, às vezes uma bobagem à toa, às vezes uma coisa tão pequena. Ah, fulano passou por mim e não me deu bom dia. Não me deu bom dia. Também agora eu vou passar 10 mil anos sem dar bom dia para ele. Coisas tão pequenas, às vezes tão mínimas, né? Às vezes o outro, num momento qualquer, né? Um momento de raiva, de descontrole, talvez por não estar bem espiritualmente, fala alguma coisa que ofende. Aí por causa daquela ofensa, meu irmão, olha, para mim morreu. Para mim não tem mais acordo. Não quero mais saber. Não é isso que a gente ouve constantemente? É ou não é? Então eu disse, só uma pessoa que age assim tem o mesmo caráter desse credor aqui, ó. O senhor dele perdoou uma dívida impagável, ele sai e encontra um que devia uma merrequinha para ele. Ele não quis acordo. Por favor, seja paciente. Eu te devo tão pouco. Olha, seja paciente que eu vou te pagar. Não, você vai à prisão. Você vai preso. Enquanto não pagar, não sai da prisão, rapaz. Pastor, e qual é a consequência disso aqui? Leia aí o finalzinho. Versículo 34. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Olha, Jesus está falando conosco. Ele fala, Deus vai fazer a mesma coisa com vocês. Se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O que é entrega aos verdugos? É você entrar na disciplina de Deus. Deus começa a te disciplinar, sabe, até pagar a dívida. Anjos de Deus que executam disciplina. Anjos de Deus que vêm lá, fecham portas, não deixam as coisas correrem bem para você. As coisas começam a dar errado na tua vida, vira tudo de ponta cabeça. Às vezes começa a perder o patrimônio, prejuízos na área financeira. Às vezes começa a ser alvo de uma doença, de uma enfermidade, perde a paz, será entregue aos verdugos. E ele diz, até pagar a dívida, até perdoar o outro. Quanto você não perdoar, vai estar na disciplina de Deus. Vai pagar um preço caro. Ou perdoa, ou vai passar. Não perde salvação, mas fica na disciplina de Deus o tempo inteiro. Será que não tem muita gente na igreja de Jesus vivendo assim? Por isso que às vezes eu não entendo. Eu oro tanto a Deus. Eu não vivo no pecado. Porque quando se fala de pecado, às vezes imaginam que pecado é só se prostituir, matar, roubar, ir para macumba, ter ídolos. Eu não peco. Estou vivendo uma vida santa com Deus. Eu vou ao escudo da igreja. Eu levo minha Bíblia. Eu louvo a Deus. Eu adoro ao Senhor. Eu dou meu dízimo. Eu dou minha oferta. Sim. E aquele irmão que ofendeu que você não perdoa nunca? Aquela mágoa que você guarda no coração? E aquele rancor que está aí entranhado na tua alma? E aquele desejo de vingança? Aí a vida vira ponta cabeça. A pessoa não sabe por quê. Eu não entendo por quê. Eu não sei porque dá tudo errado na minha vida. Eu não sei porque eu luto tanto e não consigo vencer. Eu não sei porque as coisas não acontecem da maneira que eu desejo. Eu não sei porque Deus não está fazendo isso. Eu não sei porque Deus não está fazendo aquilo. Eu não sei porque eu oro e Deus não responde minhas orações. Porque está entregue aos verdugos. Até pagar a dívida. Dá para você entender, dá para você compreender a gravidade de não se perdoar? É entregue aos verdugos. Irmãos, olha, Deus abomina a injustiça. Deus abomina a desumanidade, a crueldade, a ingratidão. Se você é uma pessoa desumana, se você é uma pessoa ingrata, se você é uma pessoa que não tem misericórdia, se você é uma pessoa cruel, se você é uma pessoa, sabe, que não tem um coração perdoador, olha, a disciplina de Deus nesse caso é rigorosa. E a disciplina de Deus vai prevalecer até haver uma mudança de atitude, até haver uma mudança de caráter. Se não mudar, ele disse, Deus também não vai te perdoar. Nós ofendemos a Deus todos os dias? Nós ofendemos a Deus todo instante da hora ou não ofendemos? Se alguém disser que não comete pecado, que é uma ofensa a Deus, é mentiroso, João diz. Mas quando a gente
peca, quando a gente dá as nossas pisadas de bola, oh Senhor, me perdoa, Jesus, por favor, eu reconheço que errei, eu estou confessando para o Senhor meu pecado. Tenho certeza que Deus perdoa. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ah, como eu estou tranquilo agora. Parece sair um peso das minhas costas, parece sair estado castelão da minha cabeça. É bom, né? Na hora que o outro faz alguma coisa, poxa, me perdoe, olha, tudo bem, não foi por querer, não foi esse o meu propósito. Às vezes a pessoa nem fez com aquele propósito. Às vezes a pessoa nem tinha a intenção de ofender, mas o outro já levou por esse lado. Mesmo assim, parece um leão na floresta, sabe? Tem gente que às vezes eu digo, gente, se é gente ou é leão, né? Que coisa horrível, sabe? Guarda o mágoa, guarda o rancor, guarda o ressentimento, não consegue perdoar. Aos diz, entrega para os verdugos. Entrega para os verdugos. Vamos lá, anjos, disciplina lá. Põe na disciplina de Deus, até perdoar, até pagar a dívida. Até ter um coração perdoador. Até fazer com o próximo o que eu fiz com ele. E quem feito sempre conosco. Amém? Esse é o sentido. Entenderam? A oração Pai Nosso, que é um esboço, que é um modelo. Qual é o sentido? Não é uma coisa mecânica, não é para ficar repetindo, Pai Nosso, nos céus santificado seja o vosso reino, venha a nós o teu reino, até como no céu. Não, absolutamente não. Isso aí é um modelo, um esboço. Então comece a treinar isso, para que você ore sempre de uma maneira correta. Amém, irmãos? E grave bem, principalmente essa última petição aqui. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isso é fundamental para você não ser entregue aos verdugos. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. No nome de Jesus Cristo e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Bem forte para Deus.